vamos falar de mercado, porque é uma coisa assim importantíssima. E antes de falar do mercado no Brasil, só trazendo um ponto importante para vocês, que é o seguinte: no aftermarket, o que quer dizer aftermarket, né? É um termo utilizado no mercado financeiro. Depois que o mercado fecha oficialmente, as pessoas podem fazer operações que não contam para esse dia. Como assim não contam para esse dia, Eduardo? Existem muitos contratos que as pessoas fazem, de toda ordem, que precisam da taxa de fechamento, por exemplo, do câmbio no dia de hoje. As pessoas têm que liquidar um contrato. Elas falam assim, eu vou te pagar o valor em reais equivalente a tantos dólares no dia 18 de dezembro. Quando chega no dia 18 de dezembro, você tem que saber qual é o fechamento. Então, você tem um fechamento oficial, mas depois que o mercado tem o seu fechamento, passa um tempinho e ele abre novamente. E as pessoas podem fazer ali operações. No aftermarket, quer dizer, depois do mercado, o dólar chegou a bater 6,30, tá? E está a 6,29 agora. Então, ele subiu além do que tinha subido ao longo do dia. E aí, antes de falar de Brasil, vamos só trazer um ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: hoje, nos Estados Unidos, os mercados tiveram, principalmente os mercados de ações, um dos piores dias dos últimos tempos. Só para vocês terem ideia, tá? O Dow Jones caiu hoje, que é o índice americano de ações, que representa as empresas mais tradicionais americanas. Ele caiu mais de 2,5%. O S&P, que é a das maiores empresas americanas, caiu em torno de 3%. E o Nasdaq, que é o das empresas de tecnologia, caiu mais de 3,5%. Mas eu vou dar um dado agora que eu acho que vai chocar vocês. Hoje foi o 10º dia consecutivo de queda do Dow Jones. Isso é a primeira vez que acontece em 50 anos. Tá? O mercado americano ele vem subindo muito mais do que o resto do mundo. As pessoas estavam falando que em alguma hora viria uma correção. E hoje a gente teve o 10º dia de queda consecutiva do Dow Jones. Não é a maior queda em 50 anos, mas é a queda mais duradoura, ou seja, 10 dias seguidos de queda. Então é a queda mais duradoura em 50 anos. Entrou uma manchete aí que isso. Então tá bom. O pessoal já botou umas 3 vezes essa manchete para mostrar. Realmente está todo mundo impressionado com esse 69% aí. Mas aí voltando para a história aqui do mercado. Por que o mercado americano caiu tanto hoje? E aí a gente vai relacionar um pouco com essa questão do dólar aqui no Brasil. Hoje teve reunião do Fed americano, como se fosse a gente vê a reunião do Copom aqui no Brasil. Sim. Teve uma reunião do Fed nos Estados Unidos para decidir a taxa de juros nos Estados Unidos. E ela caiu 0,25%. Era o esperado, mas duas coisas aconteceram que não era esperado. A primeira delas, não foi unânime a decisão, e a presidente do Fed, né, de Cleveland, que você tem vários Feds lá que votam com o presidente do Fed americano e decidem o rumo das taxas de juros e qual vai ser a taxa de juros. A presidente do Fed de Cleveland, ela falou o seguinte: por mim não caía nada. Ela votou para não cair nada. Então as pessoas ficaram assim impressionadas, porque como assim votou para não cair nada? E o Fed fez um comunicado dizendo que só espera 2 quedas de juros em todo o ano de 2025, menos do que estava sendo previsto antes. Por quê? Aí ele explicou o motivo. A inflação está se mantendo mais alta do que a gente esperava e a nossa projeção é que ela vai continuar se mantendo mais alta do que a gente esperava. Então a gente não pode cair muito juros, porque como o desemprego está baixo nos Estados Unidos, isso vai pressionar preço e a inflação vai ser alta. Quando os Estados Unidos fica preocupado com isso, né, e com a inflação, e não cai juros como o pessoal estava achando, isso impacta o ritmo de crescimento econômico nos Estados Unidos. Isso impacta o mundo inteiro. E toda vez que a taxa de juros se mantém alta nos Estados Unidos, as pessoas mandam dinheiro dos outros países para os Estados Unidos. Isso faz com que as moedas se desvalorizem em relação ao dólar. Dito isso, o real é a moeda que mais tem se desvalorizado em relação ao dólar. Por que ela mais tem se desvalorizado em relação ao dólar? Aí a gente vem para aquilo que da última vez eu vim aqui no N2,
e expliquei, né? O mercado, ele entra num ciclo de apostar contra. Quando ele aposta contra, ele faz com que a taxa do dólar ela suba muito. Quando a taxa do dólar sobe, as taxas futuros, a taxa futuro dos juros sobem também, porque você fala, com dólar mais alto você vai ter inflação. Para segurar a inflação você vai ter que subir juros. Na lógica que é a lógica que funciona aqui no nosso tripé macroeconômico do câmbio flutuante, da taxa de juros e inflation target ali, né, que é a meta de inflação. Então você fala o seguinte, pô, se o dólar subir, a inflação vai subir, se a inflação subir, eu vou ter que subir juro. Só que quando você sobe o juro, você desacelera a economia e faz com que as pessoas investam menos. Quando as pessoas investam menos, as pessoas ficam achando que o Brasil, enfim, vai ter um problema para continuar o seu crescimento necessário para equalizar suas contas, a sua situação fiscal, sai investimento do Brasil, o dólar sobe mais, sobe mais, aí você começa o ciclo negativo, tudo piora. E você tem o ciclo virtuoso e vicioso, isso que a gente está vendo é um ciclo vicioso, onde a piora traz piora que traz piora. Quando o mercado todo aposta na piora, você começa com a especulação. E vamos lembrar um dado importantíssimo, que as pessoas falam muito pouco. Hoje, de cada 10 notícias, matéria da Piauí, da revista Piauí, que, por sinal, é um bom exemplo disso, mas de cada 10 notícias que a gente lê de economia, 8 são de portais, sites ou jornais cujo dono é alguém do mercado financeiro. É um banco ou uma corretora. As pessoas se esquecem disso. Não era assim há 20 anos atrás. É assim hoje. O mercado tinha influência sobre a mídia, mas não era dono da mídia. Então, hoje, o poder de especular se somou ao poder da narrativa, de você criar a notícia que você quiser. E se somou ao poder explosivo das redes sociais, de você criar pânico, de você criar tudo que você quiser. Então, isso está acontecendo. Eu, infelizmente, acertei aquilo que eu falei na última vez que eu vim aqui no N2, que eu falei, olha, a esquerda está minimizando isso, dizendo que isso é só papo da Faria Lima. Eu falei, não, o negócio não é só papo, não. A gente pode estar entrando num movimento que vai se retroalimentar e vai levar a gente para uma situação crucial. Eu falei isso no último N2, tem até corte meu na internet. Aconteceu exatamente o que eu, infelizmente, queria estar errado, mas aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Chegamos agora a 6h30. E aí tá todo mundo achando, cara, ferrou, agora vai para 6h50, vai para 7, o Brasil vai quebrar, vão pedir o impeachment do Lula. Não é isso. Não é isso, porque as pessoas se esquecem do princípio básico de para que você faz uma chantagem. Ninguém faz uma chantagem para matar o refém. As pessoas fazem chantagem para negociar. É isso que as pessoas têm que entender. O que vai acontecer agora? A turma da Faria Lima, sabe o que ela está fazendo nesse momento? Ela está olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. Com a faca aqui encostada no pescoço do... Ela sabe o seguinte, cara, porque chegou num ponto que o governo falou, ferrou, porque com dólar a 6,50 não tem como, a inflação vai lamber, a inflação vai subir. Com a inflação lambendo, a opinião pública vai se voltar contra o governo vai perder popularidade. Não tem como, se os preços começam a subir muito, as notícias ficam todas ruins, o governo perde popularidade. Se o governo perde popularidade, o mercado fica todo ruim, etc., só para até falar uma coisa, só para deixar registrado, no dia 18 de dezembro aqui, junto com isso tem um outro plano acontecendo, que estão começando a criar uma narrativa que o Milei fez deu certo na Argentina, que é uma mentira. As pessoas estão vendo uma pobreza enorme, estão sem emprego. O Milei, a dívida, a maneira que ele fez para comer dívida foi com inflação no lombo da classe média e do pobre argentino, que não consegue tirar dinheiro e ter outro país, mas estão criando uma narrativa ao mesmo tempo, que o que ele fez lá está dando certo. Daqui a pouco essas duas histórias vão se unir, tá? As duas histórias do que eles estão criando de história no Brasil com o que estão criando de história na Argentina, as duas coisas vão se unir. Pode escrever o que eu estou falando. Mas aí o que está acontecendo agora? Nesse momento, a turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Vai, preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E é isso que vai acontecer. E o que eles querem, Edu? Eu não tenho a menor dúvida. É privatização? É mais privatização? O que é? Mais eles querem corte? tudo que a gente já sabe, cara. Eles querem corte, eles querem privatização, eles querem que quando...
enfim, as coisas forem decididas agora, eles deem a benção deles para ser feito do jeito deles. Eles querem isenção, quer que não suba em momento algum o imposto sobre os donos dos bancos e sobre os bancos. Eles querem que ninguém mexa com empresas que vá atrapalhar as empresas que eles são sócios e são donos. Eles querem tudo que eles sempre quiseram. Mas agora, o que acontece? Rodrigo, Chico, etc. Tem placas tectônicas se movendo no Congresso, estão decidindo qual que é o imposto disso, qual que é o imposto daquilo, se vai cortar isso, se não vai cortar aquilo. E aí eles estão falando o seguinte, olha só, já que vocês estão decidindo isso tudo, vocês estão precisando de ajuda. Eu posso ajudar. Liga para mim. Aí no começo, qualquer governo, eu não vou ligar nada, né? Eu vou peitar, eu sou grande, eu sou o governo. Chega numa hora, como a lógica, e eu falei isso da última vez que eu estive aqui, a lógica é feita na dependência do mercado, independente de qualquer coisa. A gente é dependente do mercado, por isso até que eu contei a história da caderneta de poupança e de outras coisas para a gente se desvencilhar disso. Mas hoje é a lógica do mercado financeiro. O mercado vai ligar. O governo vai ligar para o mercado. Eu não tenho a menor dúvida. Porque todos ligam. E aí vai ligar, o mercado vai dar as condições. E aí o mercado vai melhorar. E sabe por que o mercado vai melhorar? Porque para o mercado é ruim também piorar sem limite. Porque quando piora sem limite, aí você começa com chute na canela. Porque o governo pode dar chute na canela. O governo pode chegar e falar assim, eu vou fazer um controle de divisa agora. Então, eu vou fazer o seguinte, não pode mandar dólar para fora. Eu vou começar, aí começa a botar, para quem mandar o dólar para fora vai ter uma taxa gigantesca. Aí começa a fazer a heterodoxia, que é o que a turma morre de medo, porque aí pode pegar no bolso deles, pode engessar dinheiro deles, pode congelar dinheiro deles. Não falando do mercado, não é congelar poupança, não é nada disso. É mexer com o dinheiro grande da turma, que eles não querem também. Eles sabem que se vai no limite, não resta alternativa para um governo. Nenhum governo quer fazer isso. Você perde investimento de fora, você perde um monte de coisa. Mas quando você chega no limite do limite do limite, isso é feito. É só olhar a história, que foi feito várias vezes. Então está naquele ponto que o mercado está assim, esticamos o suficiente para o cara negociar, o cara precisa que a gente ajude ele, porque senão ele vai agora entrar no momento de perder popularidade que ele também não quer, e a gente não quer que o cara chute na canela, e a gente já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, já deu o nosso recado, agora a gente consegue o que a gente precisa e o mercado volta à normalidade. Vai voltar para 5,50? Não vai, não vai. Mas a minha aposta é que não vai sair piorando para sempre, porque a qualquer momento o telefone da Faria Lima ali vai ligar e a gente não vai nem ficar sabendo que isso aconteceu. Mas vai ter o combinado para os dois lados saírem vivos da história, o mercado 10 vezes melhor, porque ganhou dinheiro nessa piora toda, mas para os dois lados saírem vivos nessa história, vai ter em algum momento aí esse combinado, esse acordo de cavalheiros. O que me ocorre na metáfora do Edu, da chantagem, e eu fico pensando naquela cena de alguém que sequestra e coloca a arma na cabeça do outro, é que às vezes dá errado. Às vezes, quem está sequestrando acaba executado, ou executa a vítima, né? Então, às vezes pode dar errado, né, Edu? Assim, com certeza. Um dos dois lados... Isso que eu estou te falando é cheio de risco. É cheio de risco. Pode dar tudo. O dólar, é claro que o dólar pode ir para 7. Uhum. É claro que a inflação pode, a partir de agora, lamber geral. O governo pode perder popularidade, o mercado pode perder dinheiro, pode começar a ter heterodoxia, controle de... Pode ter um monte de coisa. Mas eu só estou falando assim, não é feito para isso. O sequestro não é feito para o cara ir preso e matar o refém. Tem um motivo, né? Sim. Então a turma lá, ela está ali esperando o telefone tocar para conseguir o que ela queria.